Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Legislativo Lagiano, onde a gente conhece um pouco mais sobre os vereadores eleitos que estão nessa legislatura aqui na Casa do Povo de Lages. Então, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o vereador pastor Marcelo Soares. Vereador, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado, Júlia. Eu que agradeço estar aqui, essa oportunidade para poder compartilhar um pouquinho, né, dessa história, desse tempo que a gente está aqui. E para mim é uma alegria estar aqui com vocês hoje e poder desfrutar desse tempo aí. Tá certo, vereador. A gente vai começar, então, conversando um pouquinho sobre a vida do senhor, para a gente entender quem é, antes de ser vereador, o pastor Marcelo Soares. Então, se apresente, vereador, por gentileza. Sim, Júlia. Nós estamos aqui em Lages há 11 anos, caminhando para 12 anos. Eu vim de Joinville, eu estava em Joinville, né? Eu sou pastor há 32 anos de ministério pastoral, né? Já passei aí em várias cidades do estado de Santa Catarina, e a última cidade que eu estava era a cidade de Joinville, que é a minha cidade natal, onde está a minha família toda, né? A minha história é de Joinville. E de Joinville nós, né, a pedido do comando da igreja, nós temos um comando, né, se chama o Conselho Estadual de Diretores, ao qual eu faço parte também. Somos em 11 conselheiros que a gente tem o comando da Igreja do Evangelho Quadrangular no estado de Santa Catarina, e a pedido do conselho, do presidente do conselho, nós viemos aqui, aceitamos o desafio de vir aqui para Lages, para o frio, né? Saímos de Joinville, que é uma cidade que é muito quente, calor, e viemos para cá. E hoje a gente ama Lages, tem um carinho muito especial pela Serra, a princesa da Serra, né? Conhecida como a princesa da Serra. E somos gratos, né? Somos gratos a Deus por esse tempo. Deus tem nos abençoado. A minha casa, a minha família, a minha esposa, a pastora Rose, ela também é pastora. E tenho 3 filhos, o Augusto, a Bruna e a Sara. E agora, há 2 meses atrás, nasceu o nosso primeiro neto, o Noah, 2 meses. E tá alegrando a casa e a família. Olha só. Um pouquinho da nossa história, né, da igreja aqui em Lages. E além de ser pastor local, eu sou também superintendente. Então tem 36 igrejas em Lages e na região. Em Lages nós somos em 24 igrejas. Igrejas oficiais, na cidade de Lages. Mas essas 36 é contando Lages e com algumas cidades da Amures. Então nós temos igrejas em Otacílio Costa, Correia Pinto, São Joaquim, Bom Jardim da Serra, Bom Retiro, Urubici, Urupema, Rio Rufino, e assim vai. E está sobre a minha administração. E além de administrar Amures, eu também sou coordenador metropolitano. Então a minha metropolitana é Lages, a região de Lages, Rio do Sul, Curitibanos, Fraiburgo, Caçador e Joaçaba. Então são 6 regiões que estão para mim administrar. É bastante trabalho, e mais a vereança, né, aqui a Câmara de Vereadores, mas graças a Deus, Deus tem dado graça, a gente gosta de trabalhar, ama trabalhar com pessoas, ajudar pessoas, né, isso já está no nosso DNA e graças a Deus tem dado certo. Tá certo, então o vereador entende bastante de lideranças, né? Já conhece bastante Sim. como funciona. E queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre o start na vida política, né? Já passava pela cabeça do senhor, foi um convite? Como que o senhor entrou para a política, vereador? Então, a política é algo assim até interessante, né? Eu estudei em Joinville, no maior colégio estadual de Joinville, que é o Colégio Educacional Governador Celso Ramos. É o maior, é tipo o centro educacional aqui, né? Um colégio grande. É o maior colégio estadual de Joinville. E lá eu fui líder de classe, líder no colégio, né? Isso já começou a brotar o desejo, né? Na veia, né? Essa chama no meu coração, né? De fazer e trabalhar, ajudar, trabalhar pelas pessoas. Então começou lá, começou o quê? Na minha adolescência, início da juventude, começou a despertar isso no meu coração. E quando eu saí de Joinville e fui para minha primeira igreja em Ibirama, a primeira igreja que eu assumi como pastor titular foi em Ibirama. E lá
houve uma conexão minha com o nosso, que era o nosso ex-presidente da Igreja do Evangelho Quadrangular, né? E ex-deputado estadual, Narciso Parisotto. Então houve essa conexão, e daí cada vez mais eu fui me aproximando, e com ele, na Assembleia Legislativa, isso foi brotando no meu coração, essa chama, esse desejo de estar no meio, né, e a democracia, e fazer, e ajudar pessoas. Então isso sempre queimou no meu coração, mas iniciou lá na adolescência, no início da adolescência, e a transição para a juventude, isso começou a queimar no meu coração, como líder de classe do meu colégio. E depois que eu me tornei líder de classe, eu passei para o grupo ali de estudantes do colégio, que tinha essa função de ajudar o colégio. Então isso começou a brotar lá, na adolescência e na juventude. E eu penso eu que, assim como, é um pensamento meu, né? Assim como o ministério, eu creio que a política também tem um chamado, né? Um chamado do quê? De auxiliar, de ajudar, e estender a mão. E eu sempre falo, fazer o bem, Júlia, sem olhar a quem. Então eu penso que é um chamado e algo que brotou no meu coração. Em que ano que o senhor entrou para a política? Eu comecei a trabalhar já faz, eu não tenho exatamente assim, mais ou menos aí uns 15 anos atrás, que eu entrei, né, estava no meio político, através da Assembleia Legislativa, né, do Estado de Santa Catarina. E eu trabalhei também um pequeno período, não muito, como assessor também, na Câmara de Vereadores de Florianópolis. Eu fui assessor lá também. Aí começou, e aí foi indo, fomos buscando essa veia aí, né? E hoje estamos aí. E aí chegou aqui na Princesa da Serra, no friozinho aqui de Lages, e hoje aqui na legislatura que a gente se encontra, como que está sendo, vereador, a rotina do senhor? Assim, eu creio assim que, como eu te falei, a gente é bastante corrido, né? A gente tem bastante funções para realizar, mas assim, tem sido assim, Júlia, de coração, eu falo para ti, tem sido assim muito gratificante. Então, quando você consegue assim passar aprovação, né, por unanimidade de um projeto de lei, que nós já temos 6 aprovados, que já são leis aqui no município de Lages, né? Quando você consegue estender a mão para uma pessoa, ajudar, né? Ser uma ponte, construir ponte, não muro. Então isso é gratificante. Eu falo para minha esposa e falo para meus filhos, e até para o pessoal que trabalha comigo no meu gabinete, os assessores, né? Que isso, Júlia, não tem dinheiro que pague. Você vê o poder legislativo estendendo a mão para a comunidade e sendo uma mão amiga, isso não tem dinheiro que pague. Então, para mim, assim, tem sido uma experiência muito gratificante. E tá aqui também, nessa legislatura aqui com esses vereadores, né? Nosso presidente, Maurício Batalha, que tem conduzido a casa, assim, de uma forma maravilhosa, né? Então, para mim, assim, tem sido gratificante. Júlia, todos os dias eu agradeço a Deus. Eu confesso a ti que eu agradeço a Deus por esse momento, por essa oportunidade de a gente estar aqui, né? Tivemos aqui em 2018, salvo engano, 2018, nós tivemos aqui, eu tive 90 dias, eu fiquei aqui como primeiro suplente, né? Na época, o vereador Chagas pegou uma licença médica para fazer uma cirurgia, e eu fiquei 90 dias aqui, e agora a gente retornou aí, tá? Esse tempo maior aí, então tem sido gratificante. É gratificante, essa é a palavra, gratidão. E gratidão a Deus também. Que bacana que o senhor está tendo uma boa experiência aqui na Casa do Povo, está conseguindo aprovar os seus projetos, né, vereador? Vamos falar um pouquinho sobre eles, então. O senhor tem uma moção legislativa, que é a implantação do sistema de contentores subterrâneos. Quer explicar para a gente como é que funciona esse projeto, vereador, por gentileza? Então, Júlia, nós fizemos essa moção legislativa. Até a gente foi a campo fazer pesquisa, né? A gente pesquisou, tivemos a campo. A primeira cidade, Júlia, que eu pesquisei foi a minha cidade de Natal. Devido que o meu pai e a minha mãe moram lá, são vivos, graças a Deus. A minha sogra mora, o meu sogro já faleceu. E nós somos a campo. E eu tenho um vereador, amigo meu,
que é vereador lá em Joinville, o quarto mais votado. Aí eu conversei com ele, ele disse assim, pastor, vem aqui que a gente vai olhar, vai a campo, vai buscar a ideia, né? Então a gente foi lá, viu a ideia, vim em Balneário Camboriú também, que eu sou do litoral, aí tem mais facilidade de ver. E daí nós pesquisamos na internet, salvo engano, acho que em Criciúma também tem esse contentor subterrâneo, né? Então daí a gente foi a campo pesquisar, e o que a gente analisou? Qual foi, assim, a base, a estrutura de tudo? A evitar que os catadores... Porque, Júlia, não adianta querer tampar o sol com a peneira. Eles vão lá, e a gente aqui não está condenando o catador, porque a gente sabe também que é uma fonte de renda, né? Mas qual é o grande problema hoje? E a gente vê no centro da nossa cidade. Os caras vão lá, rasgam o lixo, tiram os sacos de lixos de dentro dos contentores que estão lá agora, né? Que são esses que têm ali, que é o padrão, e o lixo fica tudo jogado na rua. Eles não juntam. Então, instalando esse tipo de contentor, vai evitar isso, e vai evitar o que também? Infestação de ratos, tudo isso. Então, por isso que a gente buscou a ideia, passou para a nossa prefeita Carmen Zanotto, a ideia para o Poder Executivo, né? E está caminhando. A prefeita gostou muito da ideia e está caminhando a ideia. Eu creio que, não sei qual é o prazo, né? Que vai acontecer isso, mas eu acredito e tenho fé que a prefeita vai instituir aqui, junto com a Semasa, né? Que é um braço da Semasa, esses contentores, para evitar isso. Principalmente, Júlia, no centro da cidade. Para evitar, por exemplo, nós tivemos uma festa do Pinhão maravilhosa, aqui no Calçadão, a rua coberta. Eu não sei se passou por ali em algum momento, estava ali o lixo exposto por causa dos catadores. Então, a gente trouxe essa ideia e estamos esperando aí que ela se torne realidade no município de Lages. A Princesa da Serra não merece ter o lixo lá jogado no chão, né? E não é não dá para apontar para o pessoal que faz a coleta do lixo. É que os caras que vão lá catar, realmente eles não se preocupam em tirar o material reciclado e colocar novamente no contentor, deixa tudo jogado. Então daí não tem quem consiga resolver essa situação. E com essa ferramenta vai resolver, porque eles não vão ter mais acesso, porque ele é pneumático. Daí o caminhão vem, engata ali e o contentor sai lá de dentro da terra e fica protegido. Olha só, então a moção legislativa do vereador, que já é uma realidade em outros municípios, né, de Santa Catarina. Sim, alguns municípios já. E então o senhor também tem uma outra proposta, que é a criação do Banco de Talentos da Terceira Idade. Ó, que bacana. Ele busca incentivar a reinserção de idosos no mercado de trabalho. Olha só que bacana o projeto do vereador. Sim, a gente viu aí essa questão, o que a gente colocou como base, essas pessoas, né? Eu trato eles como a melhor idade, que hoje nós temos pessoas, Júlias, aí com 60, 65 anos, já entrou na faixa da melhor idade. Mas são pessoas que têm plenas condições de trabalhar. Pessoas que estão hoje... Bom, o nosso índice hoje de vida, né? Eu estava conversando ontem com um pastor amigo meu lá de Joinville, até ele falou, a sogra dele vai fazer 92 anos agora, e forte e lúcida. Então hoje nós temos aí pessoas com 60, 65 anos, 70 anos, que ainda podem contribuir muito com a sociedade lagiana. E às vezes elas não têm oportunidade. Então, o que foi? A gente buscar uma alternativa de treinamento para que essas pessoas possam ser aproveitadas, para que elas não fiquem ociosas. E quando elas ficam ociosas, o que acontece? Geralmente, não é sempre, né? Não é sempre. Mas o que acontece? Ansiedade, depressão, e aí as pessoas ficam doentes. E ficando doentes, elas vão recorrer aonde? Ao município, Secretaria de Saúde, UBS. Então, hoje, essas pessoas trabalhando, nós vamos mudar a história da vida delas. E eu acredito, Júlia, eu tenho a convicção absoluta, que são pessoas que têm ainda
muito a oferecer. E muitas vezes não tem oportunidade, né? São meio que assim, Júlia, deixada de canto. Então, por isso, dessa ideia, para a gente honrar aqueles que ainda podem contribuir com o município de Lages. E querem, né, vereador? Muitos. E como é que vai funcionar esse banco de talentos? O pessoal vai se inscrever? Vai ser... A gente mandou a ideia, né, para a Secretaria da Mulher e do Idoso, né? A gente mandou essa ideia e agora a gente está no aguardo para ver como que vai decorrer, né? A gente mandou a ideia, nós mandamos a ideia. E agora a gente espera que seja colocado em prática, né? Que esteja assim um treinamento, que se faça uma divulgação, né? Usar aí as redes sociais, os meios de comunicação, a imprensa, que se faça uma divulgação e que dê uma oportunidade para essas pessoas, né? Que essas pessoas tenham essa oportunidade. Vou te dar um exemplo. Até eu conversei com ele. Eu moro ali bem pertinho do Bistec, no Coral. Por sinal, gosto muito do meu bairro. Quando eu cheguei em Joinville, já cheguei no Coral. E eu vou ali no supermercado. E esses dias conversei com um senhor que trabalha ali na frente do caixa, empacotador, e perguntei a idade dele. Ele falou 67 anos. Eu fiquei feliz de ver ele ali. E do mercado dar essa oportunidade para ele. Daí eu perguntei para ele assim, o que o senhor estava fazendo antes? Estava em casa, parado, ocioso. Então, né, é complicado, né? Então, a pessoa tendo oportunidade de trabalho, isso é fantástico. Oportunidade é tudo, né, vereador? Para quem ainda busca estar no mercado de trabalho, né? Sim, com certeza. A gente sabe da questão da aposentadoria também, né? Mas para o pessoal que ainda quer ter essa fonte de renda a mais, é importante que tenha esse tipo de oportunidade, né? E tu falou tudo, Júlia, falou a chave do negócio. Geralmente essas pessoas hoje se aposentam com um salário mínimo, né? E hoje um salário mínimo é complicado, por isso que essas pessoas precisam aí acrescentar uma renda a mais para trazer o sustento e dar qualidade de vida para as suas famílias. Então vem aí uma articulação então com a Secretaria da Mulher e do Idoso para desenvolver melhor eu acredito que sim, a gente mandou a ideia, a sugestão, né? Uhum. A gente mandou uma sugestão. Tá certo, está aí a proposta do vereador. E ao longo do mandato, o vereador também teve seis projetos de lei que agora já estão em vigor, que já estão acontecendo, né, vereador? Vamos conversar um pouquinho sobre eles. Então, o senhor tem o programa Lages Verde, né? O incentivo à arborização urbana e participativa no município de Lages. Como que funciona? Como que é essa lei, vereador? Conta para nós, por gentileza. Então, Júlia, essa lei da Lages Verde é um incentivo para que os comércios, as empresas, né, tenham esse olhar de preservação. Quando a gente criou esse projeto, junto com a nossa assessoria jurídica, os nossos assessores, o que a gente percebeu? Esse cuidado que principalmente o poder privado e o poder público precisa ter com a nossa cidade. Vou te dar um exemplo. A nossa igreja sede, a qual eu sou pastor, ela fica ali na Belisário Ramos, a famosa Avenida do Rio Cará. Claro que com o decorrer do passar dos anos ali foi feito adequações, né? Não era como é agora, há anos atrás, mas só para mim te dar um exemplo. Há muito tempo atrás, e eu tenho pessoas que congregam na nossa igreja ali, que moram ali nas imediações da igreja, ali no bairro São Cristóvão, que elas falaram para mim, pastor, eu lavei roupa no Rio Cará. Eu tomei banho no Rio Cará. E hoje em dia é perigosíssimo, né? A gente fazer algo assim no Rio Cará. Mas houve um tempo, né, vereador? Houve um tempo. Essa foi a grande preocupação. Então, as empresas que se adequarem a esse cuidado com o meio ambiente, elas recebem incentivo do poder público. E daí, por isso o nome do programa Lages Verde. Então, por exemplo, lá, vou te dar um exemplo, aquela mercearia, aquele mercadinho pequeno lá do fundo do bairro, se de repente ele usar uma sacola ecológica, ele vai ter esse incentivo do município, o município olhar para ele de uma forma diferenciada. Por quê? É um mercado que está se preocupando com o amanhã. Porque a grande pergunta é o quê, Júlia? E daqui a 10 anos?
E daqui a 15 anos? Como que nós vamos ficar? Uhum. Se nós não se preocupar hoje, será que daqui a 15, 10 ou 20 anos, a nova geração que está vindo aí, será que nós vamos ter água potável? De repente, hoje a gente joga tudo no rio. Eu vejo, eu estou ali, sou vizinho do rio. Tem dia que passa pneu de carro, tem dia que passa bola, garrafa PET, nem vou te falar. Se tivesse uma rede ali, meu Deus. Então, foi com esse objetivo, para que o privado e o público caminhem junto com a atenção do amanhã. O que eu vou deixar para a nova geração? O que a Júlia vai deixar para a nova geração? Então, esse foi o foco, essa preocupação com o meio ambiente. E usando essa base, né? Nós hoje aqui, Lages, ela é maravilhosa, né? Por isso que ela leva esse nome, a Princesa da Serra. Se você anda aí pelos interiores aí de Lages, eu, por exemplo, que vim lá de baixo, do litoral, eu fiquei encantado quando eu conheci a Coxilha Rica, enfim, as regiões aqui, né? Rural de Lages, eu fiquei encantado. Então, quando eu percebi essa questão que as pessoas não cuidam do meio ambiente, a gente criou esse projeto, que é um projeto única e exclusivamente a questão do cuidado e do zelo ambiental. Tá certo, vereador. Só pra gente reforçar, qual que é o incentivo da prefeitura para... Aí, Júlia, tem vários incentivos, né? Questões que a prefeitura, claro, vai ver, né, o que a pessoa pode fazer, mas o incentivo do município, ele não tem, assim, uma diretiva, uma direção, porque tem que ver primeiro o resultado do comércio, Sim. Da indústria, se ele está produzindo ou não está produzindo. Então, mas pode ter vários incentivos, tipo redução em algum imposto, é esse caminho, né? Mas não é assim também, a pessoa, não, ela tem que dar a contrapartida, né? O feedback. Apresentar o resultado ali. Apresentar o resultado, é isso aí. Tá certo, vereador. Então, tem uma nova lei também que é a 80+. Olha só, divulgação do direito à prioridade especial à pessoa idosa, maior de 80 anos, no âmbito de Lages de Santa Catarina. Então, a gente sabe que o vereador tá bem envolvido nessas questões, né, da pessoa idosa. Então, como que é essa lei, vereador? Sim, Júlia, essa lei nasceu dessa questão que eu acabei de falar, que as pessoas hoje estão com 60 e 65 anos e com força e vigor ainda. Então, o que a gente elaborou? 80+, uma prioridade especial. E sabe, assim, o que me alegrou, Júlia? A gente vê que o próprio poder público, o município e algumas secretarias já estão implantando. Por exemplo, nós tivemos agora, alguns dias atrás, uns 20, 30 dias atrás, ali na loja da Semasa. Aqui próximo de nós agora, que me fugiu o nome da rua, não lembro agora o nome da rua. Mas aqui, próximo aqui, ali nas Torres Gêmeas ali, é a loja da Semasa. E o que nos surpreendeu foi chegar lá, que a nossa secretária Paula, que é a diretora da Semasa, ela já colocou a placa lá e com a nossa lei, o número da nossa lei. Então, as pessoas que vão ali hoje na loja da Semasa para ser atendidas, você vai lá, um problema, um vazamento de água na casa, você vai lá para tentar resolver, a pessoa com 80+, ela é atendida na hora. Essa é uma super prioridade para pessoas que já deram muito dos seus esforços para a nossa cidade. E hoje, através dessa lei, estão sendo abençoadas. E agora nós tivemos há pouco tempo na Secretaria da Saúde, conversando com a nossa secretária Rose, e ela falou que já vai colocar as plaquinhas lá também na farmácia básica, lá no Hiperdia, já vai colocar a plaquinha, a pessoa chega lá e dá direito à pessoa e o acompanhante que está com a pessoa, com 80+. Então, a gente já tinha a lei do idoso, né, que era do 60+, Sim. que eles já são prioridade. Então, Sim. Agora, entre
as prioridades, existe também outra prioridade, que é a do 80 a mais. 80 a mais, que já está em vigor no município de Lages, e a Semasa foi a pioneira, e agora já está começando também na Secretaria da Saúde, ali na farmácia básica, no atendimento, no hiperdia, enfim, em todos as funções ali da Secretaria de Saúde, de atendimento às pessoas, o 80 a mais já vai ter a placa de identificação. Porque daí a pessoa chega lá, Júlia, precisa ter a placa, né? Para ela saber do seu direito. né? Saber do seu direito e perceber que ela tem um direito, que é uma lei no município de Lages. Que bacana, vereador. Então, o próximo que já está em vigor foi um acréscimo, né? De um parágrafo de uma lei que já tinha, que dá o direito ao acesso aos insumos destinados ao monitoramento e tratamento de pacientes cadastrados no programa Hiperdia, né, vereador? Vamos comentar um pouquinho sobre esse também? Sim, vamos comentar. Então, o que nós percebemos, Júlia? Foi foi percebido pelo nosso grupo, pela nossa assessoria, que, por exemplo, nós temos a Associação dos Aposentados. Então, a Associação dos Aposentados, nós fomos pesquisar mais ou menos, aproximadamente. A pessoa que tem a carteirinha do associado, ela paga uma consulta privada, R$30. Paga R$30. O que é R$30 hoje? Não é nada. Mas por que ela paga R$30? Porque é o convênio dos associados do Sindicato dos Aposentados. Então tem o convênio, ele paga R$30. Mas R$30 não é nada, mas é uma consulta privada. Para o município, é uma consulta privada. Não foi feito na UBS. Então, o médico dava a receita para essa pessoa. A pessoa precisava dos insumos. O que são os insumos? São as tiras reagentes, os glicosímetros e os demais materiais que são devidamente prescritos pelos profissionais habilitados da rede privada. Então, essa pessoa chegava lá, ia precisar vamos dar um exemplo, aquela tirinha que você põe a gotinha de sangue ali para aferir a glicose. Ele chegava lá e não podia pegar. O que ele tinha que fazer? O que esse paciente tinha que fazer? Ir para a fila da UBS, do postinho, fazer uma consulta e trocar a receita. Trocar a receita. E a gente se atentou para isso. Então, o que a gente fez? A gente fez um acréscimo, uma emenda à lei que já existia, colocando os insumos. Então, hoje, vamos dizer assim, a pessoa vai lá, faz uma consulta de R$30, né? É privada, porque ela não fez na UBS, ela não fez no postinho. E hoje ela pega a receita, com a receita do privado, ela vai lá e é atendida. Na verdade, Júlia, foi economia para o município, porque o município teria que pagar uma consulta a mais para a pessoa trocar a receita. E agora ela não precisa mais. Agora ela vai com a receita do privado e pega os insumos para aferir a glicose dela. Olha só, então uma facilidade aí para a população e também para o município, né? Sim, o município evitou de pagar mais uma consulta, porque querendo ou não querendo, é mais uma consulta, né? Tá certo, vereador. Um outro projeto do vereador é um programa que é Ajude de Verdade, a Esmola Não Resolve, né? Então, um programa que o vereador sugeriu aí e que já está em vigor, né, vereador? Sim, Júlia, essa lei foi uma lei que a gente criou, né, junto com a nossa assessoria. Por quê? O que a gente percebe? Não só em Lages, em vários municípios, né? A gente foi a campo pesquisar e tem vários projetos, né? Inclusive, fiquei muito feliz que a nossa prefeita Carmen... A nossa prefeita, ela tem uma sensibilidade para essa questão. A prefeita, ela é muito humana. Então, ela esteve agora em Florianópolis, acho que terça-feira, vendo um projeto lá que existe lá em Florianópolis, que é um projeto nesse sentido, que a esmola não resolve. Então, o que a gente criou? Ajude de Verdade, a esmola não resolve. Por quê? Principalmente, Júlia, as pessoas que estão aqui nos sinaleiros, nos semáforos do nosso município, não vamos colocar tudo, não dá para generalizar, não dá. Mas a grande maioria das pessoas são dependentes químicos. Então, quando eu estou ali no sinal,
O lagiano que tem um coração fantástico, o lagiano, Júlia, ajuda. O lagiano tem um coração fantástico, coração bom. Eu vivo aqui 11 anos e eu sinto como o lagiano é acolhedor. Então o lagiano chega, o cara bate ali no vidro do carro, o cara dá ali R$1, enfim. Então hoje essa esmola tá o quê? Financiando a dependência química. Então por que a gente criou esse projeto? Ajude de verdade e a esmola não resolve. Então agora com a prefeita, eu creio que é 100% que ela vai trazer esse projeto, que já é realidade, o poder público em parceria com uma ONG. Então, ao invés das pessoas dar a esmola para o cara que está na rua, elas direcionam para essa ONG, e essa ONG recolhe as pessoas que estão na rua e dá oportunidade para quem não tem oportunidade. Porque assim, ó, eu quantas vezes já ajudei? A gente, né, tem um coração... Por exemplo, eu tenho um coração mole. Então a gente ajuda. Mas a gente sabe, Júlia, que se a gente ajudar, a gente está financiando o quê? O uso do entorpecente, maconha, enfim. Então, por isso que a gente criou esse projeto. Gerou algumas polêmicas, já estive até lá na Rádio Clube, porque a gente vê isso, porque... E a gente não está, assim, colocando um peso, né, sobre aquele que está dando e o que está recebendo. Não, não é isso. Quem está recebendo não está cometendo um crime. E quem está dando também não está cometendo um crime. A gente não está trazendo isso nesse projeto. Não, pelo contrário. A gente quer o quê? Resolver a situação dos moradores de rua. Mas eu confesso para ti, Júlia, não é fácil. Porque para alguns é cômodo estar ali na rua. É cômodo. O cara, né, tá ali, se acostumou com aquela vida, mas tem alguns que querem sair dessa vida e muitas vezes não tem uma oportunidade. Então, esse é o projeto. Ajude de verdade. A esmola não resolve. Certo, é um projeto bem polêmico realmente, né, vereador? Como o senhor bem colocou ali no semáforo, tem muita gente vendendo frutas, né, o seu trabalho, as pinturas que fazem em panos, mas existe uma parcela que vai realmente para uma certa dependência, né, uma parcela de pessoas, e a gente sabe que existem programas públicos que também ajudam essas pessoas, né, vereador? Qual ONG que o senhor citou que é... É a ONG Acolher, lá em Florianópolis, a ONG Acolher, ela está fazendo esse trabalho. E essas pessoas que estão sendo retiradas da rua, lá, eu estou falando de Florianópolis hoje, sim. Né? Que está dando um resultado fantástico. Então, Florianópolis fez uma... Até a gente já teve aqui, eu estive no CDL, tivemos na Secretaria de Assistência Social, falando com a nossa secretária lá, e com a adjunta também, com a Carol, porque a nossa ideia é fazer uma divulgação, colocar aquelas plaquinhas nos semáforos, sabe aquelas plaquinhas, né? E a plaquinha com esse tema aqui, ajude de verdade e a esmola não resolve. Porque hoje, é como te falei, há casos e casos, mas hoje existe, Júlia, uma grande parcela da sociedade que está nas ruas, dependente químico e dependente de álcool, que está nas ruas sendo financiado por nós, que somos moradores de Lages. E a ideia do vereador é realmente trazer esse resgate dessa população através de pessoas que... Sim, daí ao invés de tu ajudar no sinaleiro, tu direciona através do QR Code na plaquinha, tem os QR Codes, o número do telefone, já é real em Florianópolis. Florianópolis já tem lá as plaquinhas com o QR Code. Então, ao invés de eu ajudar o cara que está na rua, eu ajudo a ONG tira o cara da rua, e o cara que estava na rua, hoje, ele está prestando serviço para Florianópolis, para a Prefeitura Municipal. Jardinagem, limpeza de rua, e está recebendo um salário. E esse QR Code vai chegar aqui na nossa cidade? Como é que vai ser? Não sei. Não me comprometa, Júlia. Tá não certo. Sei. Então. A prefeita esteve lá agora, terça-feira, junto com o prefeito Topázio, a nossa secretária de
a assistência social teve junto, ela teve lá. Eu até acompanhei através das redes sociais, e um dos pontos que foram tratados lá é esse assunto. Então eu creio que é de interesse da nossa prefeita trazer o que está dando certo na nossa capital, aqui para a capital da Serra Catarinense, e se for implantado aqui, Júlia, vai dar muito resultado. Deixa eu trazer um exemplo de Joinville, o quanto não resolveu. Não adianta a gente querer ser demagogo aqui, vai resolver. Não resolveu. Mas o quanto ajudou esse projeto em Joinville. Ao invés das pessoas dar para o morador de rua, direcionar essa ajuda para essa ONG, lá em Joinville existe também esse mesmo projeto. E aí a ONG tira a pessoa da rua e dá uma oportunidade para ela. Só que daí, como eu te falei, é polêmico, né, Júlia? Porque daí tem uns que querem, outros que não querem. É difícil. Eu acredito que o grande interesse da comunidade em geral é realmente ajudar essas pessoas, né? Uns de uma forma, outros de outra. Mas é um programa que o vereador trouxe aqui que, né? Sim, nós tivemos ali no CDL, conversando com o presidente do CDL, o Celinho, se não me falha, o Célio, né? Uhum. Salvo engano, mas eu creio que é. Ele falou assim para mim, pastor, e quantas pessoas que têm loja no centro da cidade que chegam para abrir os seus comércios, 8 e pouquinho da manhã, e tem um morador de rua deitado ali. E não consegue nem abrir a sua própria loja. Então, tem todas essas discussões aí. O debate é bom, o debate vai longe. Mas eu acredito que vai dar certo. Vai dar certo. A Câmara de Vereadores fez até uma audiência pública sobre isso. Teve uma audiência pública, eu não consegui participar no dia dessa audiência. Foi dos moradores de rua, né? Eu não consegui, eu estava em viagem, já tinha uma agenda, né? Pré-agendado já, eu não consegui participar. Mas foi bom o debate. O debate é bom, né? Traz para o debate e daí a gente faz o quê? Filtra aquilo que não dá para implantar, a gente não vai implantar, e aquilo que dá, a gente vai implantar. Tá certo, vereador. Então, realmente, o debate sempre traz novas ideias, né? Novas resoluções, pontos de vista diferentes. Então, sempre bom a gente trazer isso aqui para a Casa do Povo. Então, o senhor tem também um projeto que é o reconhecimento da música cristã gospel e dos eventos a ela relacionados como manifestação cultural no município de Lages, né? Então, um vereador que é pastor também, que está dentro dessa área, trouxe também mais essa conquista para a comunidade lagiana, né? Gospel, no caso. Sim, Júlia, é uma conquista para a comunidade cristã, né? A gente entrou com esse projeto do reconhecimento da música gospel como manifestação cultural aqui no município de Lages, e a gente crê que a música gospel é a manifestação cultural do céu na terra. É o céu se manifestando na terra através das composições, né? E não é só algo da igreja evangélica, é de todos, porque nós temos compositores da música secular que compõem música gospel. E temos cantores da música secular que cantam música gospel. Então, hoje, o município de Lages reconheceu, através da nossa prefeita Carmen, né? Passou aqui na casa, né? Por unanimidade, passou aqui. E a prefeita Carmen sancionou, e hoje a música gospel no município de Lages ela é reconhecida como uma manifestação cultural. Isso, para nós, foi uma alegria, né? Ter esse reconhecimento hoje, saber que a música gospel cristã hoje é uma manifestação cultural no município de Lages. Tá certo, só para o pessoal entender ali nessa questão agora como manifestação cultural, a música gospel, muda alguma coisa ou é um reconhecimento? Como que funciona? Primeiro é um reconhecimento e muda sim. Hoje, quando é criada uma manifestação cultural, hoje nos dá, abre uma porta. E qual é a porta? Hoje nós temos emendas, né, que podem ser direcionadas para a cultura, porque às vezes, Júlia, as pessoas elas criticam, mas às vezes falta um pouquinho de entendimento, porque geralmente essas verbas são carimbadas, então tem verba para a saúde, tem verba para o esporte, para a infraestrutura e tem verba para a cultura. A verba da cultura não pode ser investida na educação. E a verba da educação não pode ser investida na cultura. Então, abre essa porta, abre esse leque, né? A oportunidade também de a gente receber algum incentivo do governo estadual e federal.
Fazer eventos relacionados a Sim, isso, sim, nessa tem a questão. lei Almir Blanc, a Rouanet, então abre esse leque aí também. Tá certo, abre muitas portas, né? Então, Sim, para a abre portas, comunidade. isso. Que bacana. Você lembra mais ou menos quando que foi aprovada? Ah, não lembro agora a data, mas foi esse ano, né? Foi aprovado esse ano, foi sancionado esse ano. Mas a data eu não lembro, Júlia. Não, mas que bom. É bom que o pessoal ficar sabendo, né, Sim. agora que faz parte também das manifestações culturais lagianas. Então, o sexto projeto aqui do vereador, que agora já é lei, é a Semana Municipal de Incentivo à Permanência dos Jovens no Meio Rural. Então, vereador, por gentileza, conte para nós dessa lei. Sim, Júlia. Logo que eu cheguei aqui em Lages, eu gosto muito de sítio, de estar no sítio, né? No meio do ar puro. E entrando em contato com alguns vizinhos do meu sítio, né? E a grande dificuldade que as pessoas me passavam, inclusive tinha um vizinho meu lá, bem próximo do meu sítio, e ele era produtor rural e produzia queijo. E sempre eu ia lá comprar um queijo dele lá. E um queijo, por sinal, o queijo serrano. O queijo serrano. E ele sempre falava assim, pastor, eu não sei o que vai acontecer quando eu morrer. Daí eu perguntei, mas por que, vizinho? Porque hoje a maior dificuldade de a gente passar o legado. Porque esse projeto aqui, a gente viu isso, passar o legado para outras gerações. Então, qual é a grande questão hoje? E que ele me falou? Ele disse assim, pastor, hoje a grande dificuldade é manter. Ele tinha 3 filhos, 2 meninas e um menino. As 2 meninas ainda estavam em casa, e ajudavam ele nesse trabalho braçal de tirar leite, preparar o queijo junto com a esposa dele. O menino já tinha saído, que seria também um braço para ajudar, já tinha saído. Então, a grande dificuldade que ele me falou, ele disse assim, hoje, pastor, nós não temos um incentivo. Nós não temos um incentivo para que o jovem permaneça no campo. Hoje o jovem, o que ele quer? Sair. Ele quer ir para onde hoje? Os grandes centros. E aí eu faço essa pergunta para a Júlia agora. E daqui a 10 anos, será que vai ter queijo lá? E quando esse vizinho morrer, a esposa? Então, com o passar do tempo, essas manifestações que são cultural também, porque o queijo serrano é cultural, daqui a pouco não vai ter ninguém para fazer. Então, qual foi a nossa ideia? Que o poder público tem incentivos, palestras, cursos, alguma coisa, né? Tem algum meio para que esse jovem não abandone o campo. Porque daqui a pouco, principalmente do agricultor familiar. Porque aquele agricultor que produz em grande escala, esse é diferente. Mas eu pergunto, e o agricultor familiar? Que é literalmente as mãos que labutam. Por exemplo, lá na hora de ordenhar a vaca, é manual, não tem máquina. E não sei, eu respeito a opinião de cada um, mas sei lá, o artesanal ele tem um gosto diferente. Ele é diferente daquele que é produzido em grande escala. Então, essa foi a nossa grande preocupação, que o poder público faça, né? A gente não foi ainda, nós temos que ir lá fazer uma visita, eu quero fazer uma visita para o nosso secretário da Agricultura aqui do município de Lages, o Pedro Donizete, que está fazendo um bom trabalho, e eu quero ir lá visitar ele, fazer uma visita, levar, mostrar. Esse projeto de lei foi aprovado agora, há pouco tempo, e a gente quer ir lá para levar as ideias, né, para que se faça alguma coisa, um dia, Uma semana municipal aqui, a semana municipal, palestras, incentivo, para que esse jovem não abandone essa agricultura, como eu te falei, que é agricultura rural, que é produzido em pequena escala, que daqui a pouco não vai se acabar. Porque os jovens hoje, eles não têm essa visão de permanecer lá, e hoje eles querem o quê? Procurar oportunidade nos grandes centros. E se o poder público não fazer a sua parte, infelizmente, Júlia, daqui a pouco a agricultura familiar vai se acabando aos poucos. É um projeto para quem quer continuar, né? A gente sabe que a agricultura familiar é um trabalho
É muito bacana também, né? O pessoal que tem fazenda, que vive disso. Então, é legal ter um incentivo para quem quer seguir nesse rumo, né? Olhar para essas pessoas. Bem bacana o projeto vereador. E assim, Júlia, e às vezes a gente fica pensando assim, mas será que gera renda? E gera. Gera bastante, Gera né? renda, Dá gera bastante. renda. Bastante resultados. É um projeto bem bacana, vereador. Então, o vereador, ele tem esses projetos, tem os programas, as questões que já são lei, né, que já estão em vigor aqui na nossa cidade, que estão sendo articuladas. Então, bastante coisa do vereador. E ele também acompanha a execução de obras e serviços aqui na nossa cidade, né? A gente tem aqui alguns exemplos, que é no bairro da Várzea, no Tributo, no bairro Triângulo. Então, tá bem distribuída aí, né, as obras que o vereador está acompanhando para ver. Quer comentar alguma coisa sobre elas, vereador? Sim, Júlia, nós não temos assim, a grande maioria dos nossos vereadores aqui, salvo um ou outro, né? A grande maioria tem uma base num bairro, né? Ele é do bairro lá. Eu não tenho uma base em um bairro específico, porque nós temos várias igrejas espalhadas em vários bairros do município. Então a gente tenta atender. Então, por exemplo, aqui, ó, atendemos uma rua lá, conseguimos recurso com emenda impositiva e contrapartida da nossa prefeita Carmen, conseguimos asfaltar a rua Vitor Pedro Buscato, lá no Triângulo, lá no Tributo. E aí já em contrapartida, no outro lado da cidade, na Zona Sul, nós também conseguimos asfaltar a rua Gustavo Richer, também com emenda impositiva e contrapartida da nossa prefeita Carmen Zanotto. Então nós estamos trabalhando, temos assim, tentado buscar recursos no governo estadual, em parceria com a nossa prefeita Carmen, com a Secretaria de Obras, e estamos trabalhando, estamos na rua, vamos lá e entramos lá dentro dos buracos e vamos buscar. Lages tem que melhorar muito ainda, Lages precisa avançar muito, mas nesse quase 2 anos, 1 ano e meio, né, de governo aí da nossa prefeita Carmen Zanotto, já avançou bastante, graças a Deus. A gente está trabalhando em parceria com o município e está dando resultado. Que bom, vereador. E a gente já está se encaminhando para o final, estava dando uma olhadinha aqui no nosso tempo, e eu queria saber do vereador se, quem sabe, a gente acabou não entrando em algum tópico que o senhor acha interessante, ou o senhor quer citar alguma coisa que vem pensando para o futuro, para a gente finalizar? Não, é isso aí, é isso aí. Eu só tenho a agradecer esse espaço aí, essa oportunidade de estar aqui, né, no podcast. E só isso, agradecer aos lagianos, né, de nos dar essa oportunidade de estar aqui. E é só isso, gratidão e mais nada. Só agradecer a Deus e trabalho. Tá certo, vereador. A gente que agradece o senhor ter aceitado o nosso convite, né, de estar aqui com a gente hoje. E muito obrigada por a gente conhecer um pouquinho mais do senhor, da sua trajetória política, pessoal. Acho que a gente conseguiu entender um pouquinho mais sobre quem é, não só o vereador, mas o pastor Marcelo Soares, né? Então, muito obrigada. Valeu, Júlia. Eu que agradeço. Deus abençoe o trabalho de vocês. E parabenizando aí o trabalho da TV Câmara, o podcast, toda a galera da TV Câmara aí. Um excelente trabalho, né? Tem feito aí um trabalho maravilhoso, né? A gente viu aí na sapecada da canção nativa. Te acompanhei, Júlia. É uma coisa boa. Te acompanhei no YouTube lá. Parabéns. Muito obrigada. Parabéns mesmo pelo teu trabalho e muito bem conduzido, de uma forma muito especial. E parabéns para vocês todos aí, né? O nosso presidente, Maurício Batalha, e que Deus continue nos abençoando nós todos. Com certeza, vereador. Muito obrigada mais uma vez. Joia. E a gente chega ao fim aqui do nosso podcast Legislativo Lagiano. Esse foi o vereador pastor Marcelo Soares. E a gente espera você, então, na próxima semana. Tem mais vereadores aqui pra gente conversar e a gente conhecer um pouquinho mais. Muito obrigada.